Glória a Deus. Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Sou o pastor Éder William, reitor do Instituto Bíblico Etnos. Dentro de alguns instantes estarei recebendo aqui pastor Isael Araújo, que vai estar compartilhando conosco a vida e a obra da missionária Frida Wingren. Assim que ele estiver aqui, nós já estaremos dividindo a tela e compartilhando esta importante história da vida de Frida Wingren. Samuel Valério já está conosco, professor, doutor. Breve faremos uma live também sobre o livro que ele lançou, sobre o fruto da sua tese de doutorado. Bem-vindo, Natália, ali de Campo Belo, Edmilson Cruz. Deus abençoe a todos e a todas. Lucas Evangelista está conosco. Leila Santos. Estou aguardando aqui a entrada do pastor Isael. Ele entrando, eu já vou adicioná-lo aqui. Ranier Tavares, Deus abençoe. Bem-vindo, meu querido. A live hoje promete, viu? Vai ser uma bênção. Pastor Isael tem sido aí um homem de Deus usado na historiografia assembleana com várias obras. Estamos aguardando ele entrar. E vocês têm liberdade, queridos internautas, para compartilharem a live, ok? Eu deixei no público para todos e todas assistirem a live. Então, mesmo que alguém não seja meu amigo do Facebook, você tem liberdade para assistir a live, compartilhar se assim desejar, deixar o seu like, o seu joinha e também, caso você queira fazer algum comentário, alguma pergunta, participe para que possamos interagir, ok? Estou aguardando aqui o pastor Isael entrar, deixa eu ver se ele já entrou aqui. Estamos aguardando a entrada dele. Irmão Mário Santana já entrou. Deus abençoe. Denilson, Lilian, Alessandra Gomes, Vera Lúcia Rocha Moreira. Deus abençoe a todos e a todas. Pastor Isael parece que já entrou. Pronto. Já estou chamando o pastor. Vamos então agora aguardar aí. Pastor Isael, já mandei a mensagem. Ótimo, muito bom. Amém. Tá me ouvindo? Perfeitamente. O senhor me ouve bem? Amém. Deixa eu ajeitar aqui uma lâmpada, aqui uma luz. Amém. Deixa eu ajeitar também um pouquinho mais aqui para ficar melhor. Aham. Muito bom. Deixa eu ver aqui se melhora. Não tenho certeza se é isso. Compartilhar aqui. É isso aí. Fica à vontade para compartilhar. Aí, porque muita gente... Frida atrai. Atrai. Já estamos aí. Total. Nem começamos, já passamos de 100 pessoas conectadas. Amém. Vai ser uma live das lives. É o seguinte, no Instagram, o senhor sabe que lá é 1 hora. Deu 1 hora, o Instagram derruba a gente. No Face, a gente pode tocar o barco. São 10h05. O senhor está com pique para ir com essa live até que hora? Ai, meu irmão, fazer vigília. Brincadeira. Frida gostava de vigília.
Ah, a Frida era, era da É, vigília. era, exato. É isso aí. Tem que ver que, então, não, 1 hora ou mais, né? Vamos ver que o povo aguenta, né? É, pelo menos 1h30, né? Uma Marina hora e meia. Santos Correia, boa noite. É, A doutora Marina. Marina, a minha É, Marina, professora é, doutora Marina Correia, uma das grandes é, estudiosas do das segmento Assembleias de Assembleia. Deus. É, a É, Marina. é Ah, e ela prazer. está falando para o Faz, senhor, quanto tempo, pastor faz Israel? tempo. Ela virou nordestina, depois não esqueceu da gente. É, mas a Marina Aham, agora é minha companheira na academia, que eu estou fazendo doutorado, e ela está fazendo pós-doc com a mesma é, orientadora. Então, agora a gente está com a Marina na academia, no meu caso, aprendendo muito com ela, né? né? Mas é isso aí. Vamos É. começar? Vamos lá, só um momentinho, deixa eu só puxar mais uma coisa aqui. Tá ok, A gente então. vai. Vai Puxa, acertando aí, deixa que eu eu. vou acertando também aqui. Que aqui, porque aí a gente tô usando aqui o computador também. Tá, Ok, fica à vontade. aqui. Agora, ok. Ok. Muito bem. É o seguinte, pastor Israel, eu vou fazer uma abertura aqui, que depois Uhum. eu vou editar para ficar uma coisa mais, digamos, profissional, entre aspas. Depois, aí Só, vai. Aí fica depois onde? Para o eu povo vou, eu vou saber. deixar no meu, eu vou deixar no meu YouTube, vou deixar Uhum. também disponível no próprio Facebook Aham. e também Twitter e Instagram, tá? Eu vou deixar nessas 4 plataformas: Twitter, Facebook, Instagram e YouTube. Uhum. Depois a Sim. gente vai editar aqui essa parte que a gente Vamos está fazendo caprichar. aqui, introdutória, que o senhor está acertando aí. Ok. Quando o senhor me der o sinal verde, me avise que eu já vou dar o start aqui. Ok, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá então. Olá, boa noite, na paz do Senhor Jesus Cristo. Sejam bem-vindas e bem-vindos ao Etnos Documentário. Estamos ao vivo para todo o Brasil e conectados ao mundo pelo Instagram, Facebook, Twitter. E neste domingo, 30 de agosto de 2020, o nosso convidado para falarmos sobre a vida e a obra de Frida Wingren é o pastor Isael Araújo de Moraes. Ele é o autor do livro biográfico lançado pela editora CPAD em 2014. O mesmo tem 183 páginas. Ele é casado há 25 anos com a doutora Arilene Marques Correia de Moraes, pai de 2 filhos, Sara e Timóteo. Sua formação acadêmica, licenciado em História pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, e sua formação teológica com graduação pelo Instituto Bíblico das Assembleias de Deus, o IBAD, em Pindamonhangaba. Ele tem como campo de trabalho, sendo docente, historiador e autor de várias obras históricas das Assembleias de Deus e do pentecostalismo. E atualmente ele é o diretor-geral da Faculdade Evangélica de Teologia, Ciências e Biotecnologia, a FAECAD da CGADB, desde 2018. Querido pastor Israel Araújo, seja muito bem-vindo ao Etnos Documentários e, primeiramente, o meu muito obrigado por aceitar o nosso singelo convite. Uma boa noite, a paz de Deus, a paz do Senhor a todos os que estão nos assistindo, dando-nos a honra de nos assistir nesta live especial. Ao pastor Eden Williams por lembrar do meu nome, da minha pessoa, embora eu não o conheça, mas já há um tempo aí somos amigos, né, pela internet, né? Então, eu com muito bom grado eu aceitei
a essa live, né? Embora não esteja hoje assim militando muito propriamente, diretamente na área de pesquisas, história, mas eu creio que esse é o tempo que está dando a oportunidade de nós falarmos sobre um trabalho sobre a Frida Winkler, não é? E eu creio que vai ser um prazer imenso, será realmente algo assim, uma oportunidade muito boa de falarmos sobre a irmã, a missionária Frida Winkler. Não sei se eu posso pontuar alguma coisa introdutoriamente, fica contigo aí, que eu gostaria, Ok. antes de nós entrarmos propriamente na biografada, né? Ok. Bem, o senhor vai fazer a sua introdução, como o senhor preparou a sua parte que compete, mas eu queria deixar aqui uma sugestão para a gente trabalhar com 3 blocos. Um bloco introdutório, falando do nascimento dela e a formação dela na Igreja Uhum. Sueca. O segundo Sim, bloco sugestivo seria mais a atividade dela aqui no Brasil. sim. E o terceiro bloco seria o retorno dela para a Suécia com o seu falecimento. O que o senhor acha? Ok, veja bem, eu penso o seguinte, não, de qualquer forma, qualquer formato do que se trata falar de uma Frida Wingre, não vai dar para esgotar, não vamos ter Não vai dar. condição de forma alguma, É, nos perdoe os internautas, vai ser muito difícil, é uma figura icônica, é uma é. figura de muita abrangência, de trabalho. Então, tudo bem, ok. Ah, quando eu puder fazer pontuar algo introdutório, eu agradeço e tal. Mas então eu já vou passar a bola. O senhor fica à Sim, vontade para fazer as pontuações introdutórias e a gente vai aqui lançando as provocações, como a gente diz na academia, de forma bem tranquila, sim, viu, pastor Israel? isso, tá. Mas Pois, fique à vontade para então trazer as vamos lá, pontuações para a gente, introdutórias. vamos lá. É o seguinte, o que eu quero dizer introdutoriamente, é claro que as pessoas estão chegando aí agora, aí na nossa live, né? Então, é, vários que vierem mais daqui um pouquinho, não vão ouvir que eu vou falar introdutoriamente, mas como se trata de falarmos sobre essa figura, que eu repito, icônica para as Assembleias de Deus, é uma figura importantíssima e chave na história das Assembleias de Deus, né? Eu preciso pontuar algumas coisas, alguns pontos que, para mim, para falar sobre Frida Wingre, eu preciso pontuar. E posso ir lembrando à medida que for tocando nesses blocos que eu estou propondo, mencionar isso que eu vou falar introdutoriamente. Vamos lá, em primeiro lugar, eu quero dizer o seguinte, que eu sou historiador. Eu sou historiador, não sou historiador amador, né? Já até fui em período, mas busquei minha formação. Então, minha formação é de historiador, eu tenho formação acadêmica como historiador. E eu não sou sociólogo, não sou teólogo, conquanto eu tenho uma formação teológica livre, mas eu não sou teólogo, ok? Isso é importantíssimo entender, não é? Que a minha abordagem é uma abordagem de historiador, abordagem de pesquisador. Eu não vou fazer os objetivos do sociólogo, conquanto tenha proximidade de história, tanto que a minha história é a formação história social, ok? Mas eu não vou me propor aqui fazer identidade, fazer análise. Não, não, não tenho essa proposta, ok? Me desculpe, mas eu não vou entrar em seara de sociologia, de análise sociológica, teológica. Não, eu me recuso, eu não vou fazer isso, porque eu já, na minha carreira como historiador, pesquisador, eu já encontrei o meu caminho bonitinho, e eu não vou. Se eu, vamos dizer assim, me permitir fazer, mas aqui eu não vou fazer. Então, número 1, ok?
Em segundo lugar, eu devo dizer o seguinte, que eu, como historiador, eu trabalho com fontes, e principalmente com fontes documentais. Oralidade, não vou dizer que a gente não preza a oralidade, mas é secundário para mim, como pesquisador. Eu vou até ser um pouco historicista, né? Mas eu trabalho com documentação. Oralidade, aquilo lá, um irmão mais antigo da igreja, um irmão fulano, um irmão que viveu naquela época, Daniel Berg, contava, dizia que viveu, conheceu a irmã Frida. Em segundo e terceiro plano isto, porque como pesquisador eu trabalho com documento, com fontes, com documentais, ok? E o básico em fontes documentais, quando a gente fala disso, é que existe dois tipos. É o básico, fontes primárias e fontes secundárias. Então a gente, como pesquisador, se interessa por demais estar atrás de fontes primárias. O que são as fontes primárias? São aquelas cartas escritas pelos missionários na época, são os artigos publicados naquela época, lá de 1917, 1919, no Boa Semente, em 1929 no Som Alegre, no Mensageiro da Paz 1930, as fotos tiradas na época, objetos da época, as agendas de Gunnar Wingre, que elas deram base para o livro Diário do Pioneiro. Também eu me servi dessas agendas para escrever a biografia da irmã Frida Wingre. Existe 12 agendas que foram guardadas, estão lá no memorial Gunnar Wingre na CPAD. Do ano 2000, o irmão Ronaldo Rodrigues de Souza, o diretor executivo da CPAD, a quem mando um abraço nesse momento, ele é uma pessoa que ama, tem muito carinho pela história da nossa igreja, da Assembleia de Deus, e ele, então, juntamente com o presidente do Conselho Administrativo na época, foram à Suécia. Eles tinham relacionamento com o irmão Ivar Wingre, o filho mais velho do irmão Gunnar Wingre e irmã Frida. Eles reganharam várias coisas, vários objetos, materiais históricos, fotos, enfim, e 12 agendas. Na verdade, eram 26 agendas. 14 a gente não sabe para onde está. Na verdade, eu tenho mais ou menos a ideia para onde foram, o que aconteceu com essas 14. Mas o Gunnar Wingre Ivar fala no Diário do Pioneiro de 26 agendas. Então, as agendas, eu estou pontuando isto, por quê? Porque isso é fundamental. Gunnar Wingre, ele escrevia tudo, dia a dia, tudo, ele não omitia. Então, ele informava tudo nas agendas. Agendas são fontes, quem sabe, o documento mais primário sobre a história das Assembleias de Deus, ok? Tem agenda de 1912, 1914, 15, 18, 22, é um pouquinho pulado, não é sequencial. Porque sumiram 14, que eu já falei aqui, desapareceram, a gente não sabe, ok? Então, esse é um ponto, falei sobre fontes. Outro ponto que eu quero pontuar aqui na nossa live, queridos amados que estão nos ouvindo, pastor Hélio, as pessoas confundem história com memória, ok? Há diferença. História é a reconstrução, e história é narrativa. Memória não, memória é conteúdo, é coisa absoluta, é coisa vivida, né? E a história é sempre desconfortante, tá? A história é sempre assim, um pouco desconcertante, porque a memória está lá, o fato está lá, ocorreu. Então, o pesquisador, aí o historiador, ele é um pesquisador, ele é um detetive, tá? Tanto que nós estudamos matéria, que é a mesma matéria que um detetive, que um investigador estuda para pesquisar. Nós aprendemos técnicas da heurística,
da hermenêutica, para a gente poder ver legitimidade, originalidade, dar veracidade a um documento, a uma informação. Então a gente lida com isso. Então a história é um pouquinho realmente desconfortante. Eu sou historiador, ok? Que busco a memória, que trabalho com a memória, que é aquilo que foi vivido. De modo que é o seguinte, conectado com isso que eu falei, a gente tem que dizer que é uma narrativa, toda a história, melhor dizendo, é uma narrativa e é uma escolha. Então, vamos lá. Se o senhor fosse fazer uma biografia de Frida Wring, seria diferente da minha. Da minha, porque é uma escolha. Por mais que tivesse um montante de informação, de fontes que eu pude reunir ao longo de 30 anos e depois mais detidamente para fazer objetivamente a biografia, ainda assim a sua narrativa seria diferente. Isso é preciso entender. Entender que poderia até no decorrer desse tempo, como aconteceu comigo, surgiram novas informações. A memória, olha aí a memória foi surgindo. Então é preciso entender isso. Né? E outro ponto relacionado a este, que imparcialidade, isenção, é mito acadêmico. E mito acadêmico não existe 100%, ok? Ou seja, somos nós que temos que contar a nossa história, somos nós mesmos, ok? Não são outros, não, tá? Então, temos que colocar isto para a gente, introdutoriamente, é um pouco teórico, né? É um pouco acadêmico o início, né? E para terminar, fiquem, os internautas, fiquem aí que a gente vai falar de Frida, fica tranquilo, fica tranquilo. Eu quero dizer que eu sigo um tipo de história que a gente chama na academia de história genética. Existe a história a antiquária dos colecionadores, a história tradicional. Existe a história crítica. Existe a história também, aquela exemplar, monumental, da história magista, relacionado com o regime de historicidade, de escrever e narrar a história, trabalhado até por um historiador chamado François Hartog, né? História magista exemplar. E a história crítica, como falei, que existe. Mas eu sou adepto da história genética. O que é isso? Minha visão, eu tenho uma visão genética, né? Formativa, processo, acúmulo. Ou seja, a história de uma pessoa, de uma sociedade, de uma instituição, de algo, principalmente de uma denominação com a Assembleia de Deus, é resultado. O que nós temos hoje, o que somos hoje, com as nossas características próprias, é resultante de toda uma trajetória, de todo um processo, resultante de experiências, ok? Então, eu gostaria de pontuar isso, ok? Vou me estender muito com parte teórica, não, senão quem está aí ligado pode até querer ir embora, né? Mas não vai, não. Eu queria pedir a sua atenção, pastor Isael, para uma Sim. colocação que foi feita agora no comentário, para a gente já entrar na Frida, mas só para dar um adendo sobre a questão de fontes primárias. É uma pergunta feita pelo professor Samuel Valério, que o senhor conhece, Sim, Samuel Valério. Ele faz uma colocação e diz assim: Isael, em suas pesquisas com fontes primárias, foi possível detectar que a atuação de Frida se sobrepõe aos demais líderes? Com certeza, com certeza. Eu vou fazer uma afirmação aqui, porque o que ele quis dizer, eu vou dizer em outras palavras, que nós chegamos hoje a uma produção literária da Frida Wring, a missionária Frida Wring, ok? Então, nós temos assim, o seu marido pastoreava, Daniel te pastoreou, Nelis Nelson pastoreou, Samuel Nistos pastoreou, Simão Lúdico pastoreou, Joel Calço pastoreou, somos contemporâneos, Samuel Hedlund pastoreou, até mesmo Jan Sorren pastoreou em Santos, pastorearam, ok? Otto Nelson, enfim, pastorearam.
ok? Então eles exerceram esse pastorado. Mas eles não escreveram, Neil Cassberg não escreveu tanto quanto ela, ok? Mas eu ouso dizer, é uma afirmação minha, podem jogar pedra se quiserem. Eu ouso dizer que ela teve, então, no final das contas, aí respondendo o nosso amigo Samuel Valério, sim, eu acho que ela trabalhou e fez muito, 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 muito. Porque ela atuou em todos os campos. Ela evangelizou, ela pregou, ela ensinou, ela escreveu, né? Ela fez até, escreveu mais do que o seu próprio esposo. Muito pouco artigo que tem de Gunnar Wingre no Boa Semente ou no Mensagem da Paz, ou enfim. É ela que tem feito. Então, eu volto a dizer, por isso que eu pontuei no início, eu sou historiador, eu narro informação que temos, ok? Então, queridos internautas, já temos aí as pontuações introdutórias do nosso historiador É. Israel de Araújo, que ele não fará uma abordagem sociológica, ok? Pastor Israel, no livro de sua autoria, o Sim, livro lançado em 2014 pela editora CPAD, no capítulo 1 e no capítulo 2, o sim. senhor se ocupa em trazer informações de Frida na Suécia, seu nascimento, formação bíblica, sua formação profissional, batismo com o Uhum. Espírito Santo e a sua ordenação como ensinadora da palavra. Então, antes da sua chegada no Brasil, eu queria que o senhor, por gentileza, nos passasse informações das pesquisas de campo que o senhor também fez, porque aqui no próprio livro está escrito nos agradecimentos que o senhor fez uma viagem à Suécia em 2008. Foi isso mesmo? Exatamente. Então, em 2008, eu tive a oportunidade de visitar. É claro que foi uma viagem rápida, quiseram eu ficar lá mais dias, porque eu vou até dizer, quando eu cheguei lá em alguns lugares, tem uma expressão aí, meio chula, mas meio, que se fala, quando a pessoa está muito alegre diante daquilo que ele é ouro para ele, né? Eu, como pinto no lixo, né? Tinha lugares que pesquisadores que estão me ouvindo sabem muito bem o que eu estou falando. Eu estava sozinho na sala, né? E não era o tempo. Em 2008 não estava assim com o telefone, assim, smartphone, não. E eu então tenho muita coisa assim, fotografo mal, mas eu tinha horários a cumprir ali, então eu tinha que ser muito rápido. E eu então, a fase da vida da irmã Frida Vingo, que tinha um pouco material, é justamente essa época. Volta àquele ponto que eu falei, Sim. né? Quisera que hoje, eu não vou, voltando àquilo que eu falei no início, eu não vou ficar nada triste, pelo contrário, se alguém vier e fizer novas pesquisas históricas e trouxer uma nova biografia sobre uma Frida Vinda, eu acho que vai contribuir, vai colaborar. A gente tem que se ver assim no nosso ofício, né? Então, eu recebi, assim, materiais como... Eu visitei, estavam vivos na época, a mais velha da família, dos 5 filhos vivos, estavam vivas a Margit. Margit faleceu no ano seguinte, mais ou menos, eu acho que 2009, 2010, logo depois que eu estive com ela lá, tomei café com ela, conversei, e aí ela me deu muito dessas fotos inéditas, que estão na obra, e outras não puderam, porque senão seria um álbum. Ela que me permitiu, eu tinha vários álbuns lá, eu fiquei olhando álbuns que eram da família, ela herdou da mãe e do pai. Então eu a entrevistei, só que ela falava muito fraquinho. E é o seguinte, eu vou falar aqui para vocês, esses são as agruras de pesquisadores. Ela não estava nada interessada em contar, sabe por quê? Ela dizia assim, essa coisa de contar a história lá da família e tal, era do Iva. Iva, até depois eu fui traduzido, quem me interpretou foi o filho mais velho do Iva,
o Las Wingren, e depois um outro amigo aqui no Brasil traduziu para mim a gravação, aí ele riu, porque ela disse assim, o Iva guardava até caixa de sapato do papai. Tá entendendo? Então ela, ou seja, para arrancar dela assim, mas eu consegui. Então eu queria pesquisar mais, porque como ela não era, no Brasil ela não tinha biografia, biografado, estava lá na Suécia o material sobre ela. E pelo fato de que ela, isso aí, alguns aí da internauta vão adorar, né, já tocar nisso. Na Suécia, ela, reflexo talvez do relacionamento que ela teve conflituoso com Levi Petro, com a igreja lá, enfim, ela teria sido até desligada da igreja, há um prontuário na igreja que teria sido, na linguagem hoje, excluída. Provável que sim, tá? Eu logo adianto aqui, há uma pessoa, uma irmã aqui no São Paulo que tem uma cópia disso, enfim, ok? Por causa disso, na verdade, ela não é muito objeto de pesquisa lá, na Suécia. Eu visitei os centros de pesquisa lá. O Instituto de Pentecostal, de Pesquisa Pentecostal em Uppsala, na Universidade de Uppsala, uns 30, 40 minutos distante de Estocolmo, e na Pings. Pings é a sede da Convenção Geral dos Pentecostais os escritórios dele lá. E lá tem documentos, enfim. Provavelmente tinha numa saleta que é a Secretaria da Igreja de Estocolmo. Eu cheguei lá, olhar aqueles arquivos, enfim. Mas volto a dizer, a pressa, enfim, eu fui muito bem atendido pelo secretário da igreja, secretário de missões, enfim. Mas eu não tive a oportunidade de ter. Então, o que eu consegui foi isto. Eu queria conseguir mais porque ela vem de uma família, para a gente ter, quem viesse a fazer análise, analisar toda ela. Mas nos parece o seguinte, ela ser ter uma jovem brilhante, uma juventude brilhante, ok? Que ela era crente luterana, e que buscou estudar a formação, eu cito todos os locais que ela estudou, e ela teve uma chamada missionária. Ela tinha uma chamada missionária. E vamos aí, vamos dizer, não é que espiritualizar, vamos olhar para o lado espiritual. Se Deus falou lá para a Gunnar Wingren, em 1909, que uma profecia pelo irmão Adolf Ulding, né, lá onde South Bend, que ele iria se casar com uma jovem por sobrenome de Strandberg, né? Então, as coisas estavam se preparando por Deus, enfim, e ela se forma, enfim, e ela também busca a formação de enfermagem. Ela é chefe, torna-se chefe da enfermaria e de enfermagem, então ela conhece essa área, mas ela tinha uma formação e foi batizada com o Espírito Santo, vem para o pentecostalismo em 1915, né? Eu até botei o batismo com o Espírito Santo em 1916. 16, mais ou menos essa época, né? Batizados com o Espírito Santo, ela se torna pentecostal, E é provável que, para que venha a ter acontecido a ordenação dela, publicada em 1917, no culto de despedida dela, para ela ser a primeira mulher missionária no Brasil, é provável que ela tenha dado provas de que ela era capaz para ser ordenada bibliovina. Mais adiante a gente pode até falar sobre o que é bibliovina. Essa categoria não era uma ordenação, era uma classificação de irmãs
na Europa, no século XIX e início do século XX, mulheres que eram sábias, estudadas na palavra, instruídas na palavra, para ensinar. Então, Bibel é Bíblia em sueco, Vina é mulher em sueco. Mulher da palavra, mulher ensinadora da palavra, seria mais ou menos a tradução. Isso tudo eu pesquisei, não é de mim mesmo que eu falo, tá ok, gente? Eu tenho material comprovado, eu tive algumas horas, várias horas de encontro com o doutor Janok Alvarsson, que é um antropólogo, é um pastor também, foi missionário na Bolívia, mas hoje é um antropólogo, um professor renomado hoje na Universidade de Uppsala. E ele me explicou, ele mandou material, ele explicou tudo isso, ok? Então, voltando à Frida, ela reunia, então, condições de ser, então, ordenada vivendo, porque ela se destacava, ela tinha destaque para isso. E, 1916, já 12, 13, 14, nessa época, quando surge a igreja Filadélfia, de Estocolmo, que torna-se a pentecostal, era a 7ª igreja batista, com liderança do pastor Levi Petrus, e eu vou tocar nesse ponto aí, mais adiante talvez, eles instituem as escolas bíblicas, que no Brasil veio a se reproduzir a partir de 1922, as escolas bíblicas. Aliás, em 22 vão fazer 100 anos da primeira escola bíblica no Brasil. No Brasil. Né? As escolas bíblicas tinham duração de 3 meses. E participavam homens e mulheres da escola bíblica. Então, a escola bíblica era o seminário teológico deles. Ok? E os missionários passavam por lá. Então, todos, eu vou logo adiantar, todos os missionários e todas solteiras ou esposas dos missionários suecos ou de origem finlandesa ou norueguesa que vieram pela missão sueca, elas foram formadas pelas escolas bíblicas que eram ministradas lá. E eram formadas, as mulheres eram formadas evangelistas, ok? Bem, vou adiantando já isso aí. Já está adiantando aí. Mas, pastor, então, nessa parte introdutória, queridos internautas, já tivemos informações aí históricas relevantes da Frida. Nasceu em 1891. A chegada no Brasil é 1917. É isso, pastor Israel? A chegada no Brasil. Eu já queria entrar aqui, porque no assunto do Brasil tem muita coisa, mas só um segundinho. Só um adendo. Aquele hino 394 da harpa, que foi publicado pela primeira vez no jornal Som Alegre, tem algumas expressões da autora que ela diz assim: o sol declina e logo após vai escurecer. Não desanimes por ser a tua cruz maior do que a do teu irmão. Depois ela diz assim na letra: a tua cruz vai levando como Jesus, perdoando. Depois ela fala de um bom soldado de Cristo Jesus que sofre as aflições. E depois ela diz que vai ter um momento que vai esquecer os lidares, as tribulações e os pesares. O senhor entende que na composição poética do 394, a Frida ela estava expressando poeticamente o sofrimento e tudo que ela desenvolveu aqui no Brasil com seu esposo, chegando em 17, depois ela casa aqui. Explique para nós como é que foi esse processo aqui no Brasil, porque a questão do Brasil, eu tenho muitas perguntas para te fazer, que os internautas me mandaram muitas questões. Mas exatamente. Bom, qual o ano que se refere? Porque a maior parte dos hinos que são atribuídos à irmã Frida, eles não são composição dela. Nós temos uma harpa cristã que circula no Brasil, que ela ajuda a consolidar a informação imprecisa a respeito da autoria dos hinos. Então, eu devo dizer que eu pesquisei nas harpas iniciais, porque elas têm lá quem é o autor, quem é o tradutor para o Brasil, enfim. Então, eu não me lembro aqui, são mais de 35 hinos. Qual o ano? Porque para eu ver se foi composição ou se é tradução, ok?
Há uma informação histórica de 35 hinos entre compostos e traduzidos. Porque em 1930 aparece muitos hinos dela traduzidos e não compostos. Só 4 ou 5 hinos que são delas mesmo. A Sua Mão no Arado é dela mesmo, inclusive eu coloco o hino, eu coloco no início. O 394 Mas de qualquer é dela forma, mesmo. Ok. De qualquer forma, eu diria o seguinte, em sendo composição, que não me lembro aqui, pode muito bem ela retratar isto, tá? Em sendo tradução, ela pode ter escolhido um hino que refletisse esse momento dela, ok? Porque ela tem muito disso, de refletir. Só que o inicial dela não foi assim. Foi o que a gente lê pelas cartas dela, porque olha a questão das fontes que eu falei, né? Ela é muito romântico, nada diferente daquele romantismo, vamos dizer, perdoem os missionários, mas daquela fase romântica de missões, do missionário, do contato com a cultura, com o povo, né? Então, ela não nos parece nenhum choque, não havia nenhum choque, porque eu li várias dessas cartas, essas cartas publicadas. Uma coisa muito interessante que eu devo dizer é que os missionários, por isso que eu digo, eu fiz até uma palestra sobre a historiografia das Assembleias de Deus, ou seja, onde é que estão as nossas histórias registradas. E, na verdade, a história das Assembleias de Deus, ela é primeiramente contada não no Brasil. Ela não é primeiramente registrada no Brasil, é registrada lá na Suécia. Tá? 1911, com um jornal lá, depois de 1915, 14, pelo Evangelho Herald, que seria o nosso mensageiro da paz aqui no Brasil, da Assembleia de Deus, e as cartas. E no Evangelho Herald, ou nos jornais mais antigos, o que acontecia? Gunnar Wingre, Daniel Berg, Otto Nelson, Manfrida Wingre, Samuelista, eles escreviam para lá. Então tinha uma seção chamada Missões Estrangeiras, quase que sempre na última página do jornal, e a carta que eles escreviam era publicada ipsiliteris, tudo, não corrigia nada, nada do sueco, nada, colocava, a paz do Senhor, data tal, e tal, publicava-se. É claro, aí é polêmico, né? É claro que tem cartas que não foram publicadas, evidentemente, e tudo mais, mas elas foram citadas, mencionadas nas agendas de Gunnar Wingre, né? E eu fui atrás de algumas cartas e dessas, né? Então, o que eu quis dizer é que eu li algumas cartas, algumas delas foram citadas pelo próprio filho, Ivar Wingre, no Diário do Pioneiro, quando a irmã Frida chega aqui em 1917, e ela descreve, ela era bastante detalhista, ela tinha, evidentemente, o talento para escrever. Então, respondendo, esse momento não nos transparece, a mim, não nos transparece ter tantos problemas, ok? Mas ela busca adaptação junto com o marido, enfim, na cultura e tudo mais. E, evidentemente, tem a fase da aprendizagem do idioma, né? Então, para depois ela se relacionar e até ter oportunidade para ministrar, para escrever, né? Não aparece ela muito em 19 e 20, escrevendo, mas depois aparece bastante ela escrevendo, né? Atuando nessa área. Mas, pelas palavras no final da biografia, eu recomendo que o pastor Samuel Nisto, com quem houve vários conflitos, né, por causa do papel do Ministério do Feminino na igreja, o papel da Frida. Em 29 houve um rompimento, houve uma separação entre os dois, entre a família Wingre e a família do Samuel Nisto e os missionários. Houve um racha, realmente, se dividiu em 2 grupos, adianto isso, e foi em 29. Mas quem escreveu a matéria de falecimento da irmã Frida foi o missionário Samuel Nisto, porque ele já era o secretário de missões na Suécia, da Svenska Fria Mission, tá? da Missão Livre Sueca,
pentecostal lá, liderada lá para a igreja de Estocolmo. Então ele faz uma ele descreve todo o trabalho dela, Samuelista, no Belém do Pará, enfim. Então não há nenhuma assim, desinformação do que ela era e como ela foi. Eu acho que maravilhoso como ela foi. Não, o descritivo que Samuelista faz atende bem. Então não vamos ler aqui para poder não ganharmos tempo. Pastor Israel, a Frida casa com Gunnar, né, no Brasil, é isso mesmo? Eles estão em Belém do Pará. Quem faz o casamento é o Samuel Nistron. Faz Samuel Nistron. O senhor das pesquisas conseguiu alguma informação sobre a motivação da saída de Gunnar Vingre com a Frida para virem ao Rio de Janeiro? Tem algum tensionamento nessa época entre o casal Vingre e Samuel Nistron? Nenhum, não transparece, não aparece isto, né? Não encontrei nada nas agendas. O que ele está registrado no Diário do Pioneiro, é o que se encontra nas agendas, receberam visão, a Frida também visão, enfim. E não tem nada a ver com aquela história do ano 126, que aquilo ali não ocorreu, vou logo adiantar, não ocorreu com a família Vingre, ocorreu com o missionário Otto Nelson em Maceió, em Alagoas. E então, na verdade, há um desejo deles virem para o sul. Aqui, pastor Éder, há um ponto interessante que eu esqueci de falar no início. O senhor permite só um parênteses? Sim. É porque eu recebi uma pergunta de um internauta. Sim. E ele faz a pergunta exatamente do que o senhor está dizendo. Ele diz assim, se o senhor pode comentar sobre a composição do hino 126, porque existe algumas pessoas que confundem o falecimento da filha do missionário Otto Nelson com a filha do casal Vingre. Daria para o senhor corroborar essa informação histórica? Eu vou porque, infelizmente, eu já publiquei uma explicação na internet, enfim, mas vira e mexe, a internet é assim, alguém disse que a internet chegou ao oceano, de repente a coisa volta na praia, né? E aí temos que lidar com aquilo, tem que ter paciência. Vamos lá. Não tem nada a ver o episódio que ocorreu lá de uma criança, de um missionário que não pôde sepultar no cemitério. Isso ocorreu com o missionário Otto Nelson e sua esposa Dina Nelson, quando eles eram missionários em Maceió. Gunnar Vingre nunca morou em Maceió, passou por lá. O que aconteceu foi que com a Gunnar Vingre Frida, a sua filha Gunvor morreu em 31, está na biografia, 31, pouco antes deles irem. Ela está sepultada, tem a foto aqui, eu abri até que foi em 32, faleceu em 32, tem a foto, tá aqui, ó, lá na página 152, 153 do livro, tá? A Gunvor faleceu, foi sepultada aqui, no cemitério do Caju. Não foi lá de Maceió. Então, não tem... e não existe outros filhos. E não existe outros filhos do casal Gunnar e Frida que tenha nascido. Interessante. Por quê? Porque no caso de Daniel Berg e irmã Sara Berg tiveram vários filhos que foram nascimortos. Nasceram e morreram, vários. Só vingaram o Davi, né? E esqueço que eu botou o nome agora. E o Davi e a outra, a filha do Daniel Berg. Só dois, um casal, ok? Então, de modo que não tem nada a ver. E o hino 126 não é composição, é tradução de um compositor, a melodia é um folclore sueco.
E eu tenho, foi publicado no Inário da Harpa Cristã dos Suecos, chamado Segertone, o tom do som, o som do tom, uma coisa assim, né? Um inário da Igreja Filadélfia, né? Ok? E a irmã Frida traduziu, 126. Ele traduziu em 1900 e foi publicado, tem até a história dele, deixa eu ver aqui na relação, rapidamente. O Bem-aventurado, que confia, traduzido, incluído no Saltério Pentecostal em 1931 e consta na Harpa Cristã Atual sobre o número 126, ok? Então, Pastor Israel, nós vamos agora, então, trabalhar um pouquinho com a questão da Sim. estadia da Frida no Rio de Janeiro. Mas antes Certo. disso, eu queria pedir que o senhor definisse em uma palavra, se possível, em uma palavra, o legado que Frida deixa para a igreja em Belém do Pará, antes da sua vinda com o marido para o Rio de Janeiro. Olha, ela é escritora, ensinadora, a mesma coisa que ela fez no Rio. Ela era ensinadora, tinha o mesmo papel, a mesma atuação. Só que eles ficam de 1917 a 24. Então, vamos dizer assim, é menos tempo lá do que aqui na capital, 24 Na capital. Entendeu? Menos tempo lá, ok? Mas e as atividades começam a sobressair muito mais. Talvez com ela tendo mais oportunidade, talvez pela igreja ser uma igreja de maior projeção, capital do país, não é? Então, você já está crescendo mais a Assembleia de Deus, as Assembleias de Deus, mais missionários. Em 23, chega uma leva de um grupo muito grande de missionários, junto com o Daniel Berg, que volta casado com a Sarah Berg, né? Então vai vindo Newcastle Berg, vem depois o Gustavo Nordlund é Samuel, Nordlund, então vai realmente se sobressaindo. Talvez seja por isso que se destaca mais o período deles aqui no sul, no Rio de Janeiro. Ok. Queridos internautas, estamos com o pastor Israel Araújo falando sobre a vida e a obra de Frida Wingren. Há várias manifestações aqui, vários comentários. Nós já estamos aqui com 53 minutos e agora que a gente chegou no Rio de Janeiro. Agora que a gente chegou no antigo estado da Guanabara, da época que é ali o finalzinho da década de 20, começo da década de 30, enfim. Pastor Israel, a igreja de São Cristóvão, Rua Figueira de Melo, Gunner Wingre, nós temos um jovem também ali que também estava atuando ali nas imediações, Paulo Leivas Macalão, mas enfim, o nosso objeto de análise aqui, na perspectiva histórica do senhor, é a Frida. O que o senhor poderia passar para nós aqui sobre a atuação dela no Rio de Janeiro? Nós temos um caso de uma diaconisa, de uma irmã, uma mulher negra assembleiana que foi consagrada diaconisa. O senhor acredita que ali teve alguma influência da Frida sobre o marido para que essa irmã fosse ordenada a diaconisa? Vamos lá. Vamos lá. Essa questão, Eu nem falei o nome dela, vou deixar para o senhor falar. Vou falar. Eu vou até falar mais, você falou pouco. Essa questão suscita outra hora. Vamos lá. Alguém diz assim, Gunnar Wingre, o missionário Gunnar Wingre, apoiava
porque era óbvio, a Frida era a esposa dele, então ele apoiava ela, a sua atuação, a das mulheres na igreja, enfim. Não é bem isso. Não é bem isso. Claramente, na própria biografia, no Diário Pioneiro e nas agendas, Gunnar Wingli, ele fala sobre ele acreditava no ministério, no trabalho feminino. E ele escreveu uma carta para Samuel Nistro, quando houve aquele entrevero entre os dois, ele falando que quem aceitou, o evangelizou para ele aceitar Jesus na Suécia foi mulher. Quem o falou sobre o batismo do Espírito Santo foi uma mulher. Quem orou por ele para ser batizado do Espírito Santo foi mulher. Então, eu pesquisando na história da denominação, olhando, por exemplo, o período de Gunnar Wingli lá nos Estados Unidos, porque ele chega em 1903 e ele sai de lá em 1910, né? Esse período que ele pertence à denominação batista sueca, que tem o avivamento, ele faz parte do avivamento entre os batistas suecos, é outro assunto aí. É outro assunto, porque aí é uma outra live. É outra live sobre as raízes do pentecostalismo. As raízes. Então, eu pesquisando sobre essa denominação, essa igreja, sobre como era a atuação das mulheres, para ver se Gunnar Wingli tinha alguma influência, qual era a participação das mulheres nessa denominação. Eu tenho obras em inglês, enfim, escritas em 1952, enfim. Então, eu estava lendo. Então, as mulheres tinham bastante participação lá. Não consta nenhuma questão de ordenação. De ordenação, não consta isso, ok? Não é citado no... Mas até eu li uma coisa interessante que mencionaram lá que uma determinada igreja votou numa placa lá. Deus e as mulheres construíram esta igreja. Então, dando tanta importância e reconhecendo o trabalho das mulheres. Então, acontece o seguinte, os dois, eles eram do lado da atividade, da participação. Reiteradas vezes, Gunnar Wingli, ele fala isso. Esse momento de 1929 estão nas agendas, foram reproduzidas no livro História da Convenção Geral das Assembleias de Deus, um trabalho muito bem feito pelo jornalista, editor-chefe da CPAD, pastor Silas Daniel. E estão lá essas informações. Então, ele fala, Gunnar Wingli fala muito a respeito de dar oportunidade às irmãs, às mulheres, enfim. Então, em 1929, tem a Emília Costa, que ela está nessa foto aqui, ó, 1929. Essa aqui é a primeira escola bíblica de obreiros das Assembleias de Deus do Rio de Janeiro, em São Cristóvão. São Cristóvão. Preletores foram o missionário Gunnar Wingli, a Frida Wingli, ela foi preletora dessa escola bíblica, né? E ali, nessa foto, no alto, está a Emília Costa, uma negra, enfim. Deixa eu fazer um parênteses aqui, Renato. Faça. Eu tenho que fazer. Eu não falei no início, não pontuei no início. Muito cuidado com anacronismos. O que é anacronismos? Nós pegarmos categorias de hoje e aplicarmos lá atrás, em décadas de 10, de 20, de 30, nas Assembleias de Deus. Por exemplo, a expressão pastor presidente é coisa de década de 50, 60.
Os pastores naquela época, eles não se viam como pastor presidente. Aliás, eles não se viam nem como pastores. Eles se viam como pregadores do evangelho. Pregadores do evangelho, ok? Então, não podemos pegar essas categorias, essas definições que existem hoje e aplicá-las lá atrás. Então, é isso que eu queria falar num ponto anterior aí, para a gente tomar muito cuidado, porque a gente estaria aplicando, analisando, eu falei até no início que eu não vou fazer análise, mas é narrativa, para achar que era daquele jeito como é hoje, não era dessa forma, né? Então não havia essas preocupações de essas intencionalidades que encontravam, né? Por exemplo, outro exemplo, sempre me cerco de pergunta, onde está escrito, você encontrou algum lugar que Gunnar-Wingre, os pioneiros falavam sobre calvinismo, sobre arminianismo? Não tem isso lá, não tem isso. A única questão que fala disso aí em 32, no Ministério da Paz, que foi até o primeiro cisma que aconteceu na Assembleia de Deus lá no Nordeste, enfim, mas não tem isso, ok? Então, fechando aqui o parênteses. Voltando então a essas ordenações. Em 29, Gunnar-Wingre ele fez mais, foi publicado. Eu voltei no livro da Frida, ele fez mais. Houve também a ordenação de 3 evangelistas. 3 evangelistas. Foram ordenados a evangelista o jovem Silvio Brito, que era irmão da irmã Zélia Brito, Zélia, que não era Zélia, que veio a ser esposa do pastor, do jovem Macalão. Todos eles estão sentadinhos aqui na primeira fila, tá? Aqui, ó, Macalão, jovenzinho, Silvio Brito, né? Assim, aqui eu não vou demorar, porque o nome não vou dizer de todos, mas eu sei o nome de todos aqui. E já pesquisei alguns. Então, foi ordenado o Silvio Brito. E um casal chamado, que tinha por sobrenome Evangelista, João Evangelista, e sua esposa Deolinda. Eles foram ordenados evangelistas. Eu não estou inventando isso, internautas. Está escrito na matéria em sueco. Foram ordenados pelo missionário Gunnar-Wingre a evangelistas. Os casal João Evangelista, que tinha o sobrenome Evangelista, e Silvio Brito. João Evangelista, quem foi ele? João Evangelista é o pioneiro, em 28, é o pioneiro das Assembleias de Deus em toda a região, que coincidentemente eu estou aqui, estou falando aqui da região da onde eu nasci, Silva Jardim, Rio Bonito, interior do estado do Rio de Janeiro, grandes líderes da liderança das Assembleias de Deus, Niterói, Gonçalo, pastor Moisés Soares da Fonseca, foram obreiros dele, começaram com ele, vieram da Igreja Batista, tornaram pentecostais, aprenderam a ser obreiros com ele, João Evangelista. E depois João Evangelista foi pioneiro no Piauí. Ele tem a sua participação no início das Assembleias de Deus no Piauí, o pastor João Evangelista, ok? Então, eu digo que essas ordenações, elas não têm exatamente assim, houve o dedo, a influência dela, né? Isso é o que eu posso interpretar pelos textos, pelas agendas, pelas cartas que foram publicadas, enfim, ok? Respondendo a sua... Agora, em 1930, pastor Israel, nós tivemos ali o caso da convenção em Natal. Sim. Nas suas pesquisas, o senhor entende que Frida ela foi enquadrada, recebeu um enquadramento ali pelas lideranças da convenção de 30 em Natal? Sem dúvida. Não somente a Frida, mas o seu esposo foi enquadrado. Foi enquadrado. Por quê? O que acontece? Gunnar-Wingre, ele era o líder das Assembleias, das Assembleias de Deus no Brasil. Então, isso aí, o próprio Levi Petrus, que faz o prefácio no Diário do Pioneiro,
e não sei se é o Diário do Pioneiro ou o Despertamento Apostólico, porque são muitas obras, me São perdoe, muitas internauta, obras. de guardar tudo. Que foi primeiramente publicada em sueco, foi o Despertamento Apostólico. Eu não sei se eu li, mas eu tenho certeza, num dos dois está escrito isso. O próprio Levi Petrus o caracteriza ou coloca como o líder da liderança. E é tanto que aí eu vou até dizer aqui com novidades para vocês. O missionário Gunaving, ele tinha o seu próprio candidato para substituí-lo na igreja do pastorado de São Cristóvão. Ele havia até convidado. Ele tinha ido a Santos convidar o missionário Jan Soren para ser o pastor Jan Soren, que pastoreava Santos, a orquestra da Assembleia de Deus atual, da Assembleia de Deus de Belenzinho, leva o nome dele. Leva o nome dele. Enfim, leva o nome dele, ele tinha um problema físico, enfim. Tá? No dicionário do movimento pentecostal tem uma biografia histórica sobre a vida dele. Então, ele era o nome do agrado, o nome do samonista. Isso está na agenda. Ele foi lá, está na agenda. A agenda, e não é deduzir, está escrito lá na agenda, nas agendas. Graças a Deus pelas agendas, quiseram encontrar as outras 14, né? Mas vai ser difícil, vai ser igual as questões dos Indiana Jones, né? Então, só que veio uma carta, uma determinação de Levi Petrus, veio da Suécia, uma ordem para o missionário Gunaving, para empossar samonista na igreja de São Cristóvão. Então, se me perguntar, ele estava um pouco vamos dizer assim, vamos dizer assim, não é discreto, mas ele estava arranhado a sua relação lá. Provavelmente sim, porque Levi Petrus e samonista, nessa época, 28, 29, eles escreveram muito para Levi Petrus, não, samonista e Gunaving escreveram muito para Levi Petrus. E como responsável e cartas da Secretaria de Missões... nada amistosas. Então, como Samuel Ninstro... Não estava nessa época, não. 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 Essa época ele estava no Brasil. Samonista, nessa época, ela estava deixando o pastorado da igreja de Belém do Pará, passando para Neres Nelson. Ok? Tá. Então, ele não estava aí, estava aqui no Brasil. Ele tinha um convite, na verdade, ele foi convidado por Daniel Berg para assumir São Paulo. Assumiu. Só que quando ele estava em São Paulo, veio uma ordem de Levi Petrus, porque Levi Petrus é outra figura importantíssima, daria uma live, é uma outra figura importantíssima nessa história aí, porque ele também, o Levi Petrus, ele tinha personalidade parecida com a da Frida, ok? Ele era inconstante, alguma hora ele queria uma coisa, outra hora... Isso aí eu sentei horas e horas pesquisando e conversando com pesquisadores. Então, houve sim um enquadramento, houve sim, por força de outras coisas que estavam transcorrendo, que os internautas vão querer que fale, que estavam transcorrendo uma problemática em torno da Manfrida, porque não havia, em verdade, não havia só a questão da irmã Frida, ela como mulher, ela está a ser ensinadora, escrever todos aqueles artigos doutrinários, teológicos, ela pregar, ensinar na igreja, enfim, não é só nas ausências, não, ela era escalada para pregar, tinha domingo que quem pregava era ela, com Gunaving lá na igreja, porque ela era pregadora, e não somente ela, teve um ano, e depois teve um ano que pregaram várias mulheres, vários missionários, mulheres pregaram, entendeu? Ou outras mulheres até brasileiras pregaram. Eu vou tocar num ponto aqui, que é um ponto que os internautas querem que toque. Se o senhor não se sentir confortável para responder, fique à vontade, que nós vamos continuar sendo amigos. O senhor comentou no início que o senhor fez as suas pesquisas em bases, fontes primárias, secundárias, etc. Sim. Mas os internautas têm enviado muitas perguntas
indagando, perguntando se de fato Frida Wingren ela teve algum caso de adultério, se isso é apenas especulação, ou se há algumas fontes primárias e secundárias que corroboram essa informação, que tem sido ventilada. Ah, sem problema, eu toco nesse assunto, isso aí, sem problema. E se isso, É, pastor Israel, se é. foi uma forma das tensões que já não eram das. O relacionamento já não era muito, muito assim harmonioso, se isso foi de fato o gatilho para o casal retornar à Suécia, enfim, dentro da sua pesquisa, como é que o senhor analisa isso, historicamente falando? Eu volto àquele ponto que eu falei lá no início da É, memória, né? Memória. sim, Memória é aquilo que ficou vivido, que foi registrado e que vai sendo descoberto, ok? Então, o historiador, ele vai tendo acesso. Porque, na verdade, a história de uma instituição, a história de uma pessoa, a história da mais uma icônica como tornou-se a Frida, com o tempo vai se descobrindo outras informações, vão surgindo outros registros, né? Eu como pesquisador, eu cheguei um pouco tarde nesse momento das agendas, né? Quisera eu ter tido mais contato com o Iva 2, 3 anos depois, que eu já tinha um bom assim, relacionamento, ele faleceu, né? Então, quem sabe eu iria ter uma... É tanto que depois, eu vou tocar aí, depois que eu lancei a biografia, surgiram outras informações. Então, na verdade, a situação da irmã Frida, realmente se falava de um relacionamento com uma outra pessoa, né? Eu não vou citar o nome porque é uma questão seguinte: existem pessoas vivas ainda dele. O trabalho, vou até mencionar aqui, uma tese, houve uma dedução de quem seria, né, citou o nome, na verdade é o irmão dessa pessoa que foi citado, que não o que foi citado não é o que... Então, vamos lá. Então, voltando àquele ponto, sim, eu não posso afirmar, tá, caso de adultério, eu não posso afirmar. Mas o que eu vou narrar aqui é o que eu falei, o que eu registrei. Então, eu entrevistei uma irmã, vamos lá, primeiro, eu entrevistei uma irmã que foi da infância, viveu a infância com Ivar Wingre, tá? Ivar Wingre. Quando Gunnar Wingre e 24 e Frida e Gunnar Wingre vêm para o Rio de Janeiro, só estava já tinha nascido Ivar, creio que Rubens e nem Margit estava nascida. Aí nasceu depois e tal. Alguns nasceram na Suécia e tal. Então, essa irmã, chamada irmã Elsie, ela me contou, ela me narrou o que a mãe dela contava. Olha a questão da oralidade, né? Contava, eu tenho gravado isso. Eu perguntei esses assuntos, essa questão que envolvia a irmã Frida, de relacionamento, desse affair, né? Que ela teria gostado de uma outra pessoa e tal, enfim. Então ela falou que a mãe dela falava assim, que havia reclamação da irmã Florinda Brito, mãe dessa pessoa. já, Bom, já dei a pista. já, já deu um spoiler, já deu um é, spoiler, já deu um eu spoiler, dei spoiler, já, tá, pronto. pronto, É, ela reclamava realmente de algumas situações que foram flagradas com Manfrida, com esta pessoa e com e também algumas situações em que eles voltavam muito do culto à noite de São Cristóvão, indo... e o detalhe que eu esqueci de dizer.
Então, logo quando eles chegaram, eles foram morar junto com essa família Brito, com essas famílias ali em São Cristóvão, tá? Eu conheço alguns lugares, tive alguns lugares, Rua Mineira, aqueles lugares ali. E então, conta-se que ela ficava muito conversando com essa pessoa, e tal, e tudo mais. E essa pessoa foi até retirada do Rio de Janeiro, foi para São Paulo, já estou dando pista aí, né? Não, E tal. já. Ok? Agora, o historiador amador, né, pesquisador, uma pessoa a quem eu mando um abraço muito forte, ele gostava muito de pesquisar a história da Assembleia de Deus, de forma amadora, mas nada diferente, de forma competente ele fazia. E pesquisava muito, trazia, eu dou meus parabéns a pesquisadores e amadores que nos ajudam muito, né? Nós temos a colaboração deles. Então, o Eliezer Cohen, ele me contou, ele falou que o missionário Simão Ludwig contou para ele, para o irmão Eliezer Cohen, que em 33, um pouco antes de Gunnar Wingre falecer no leito, a irmã Frida confessou pecado, confessou que tinha cometido isso. E volto a dizer, irmãos, eu estou falando, eu volto a dizer, eu não faço oralidade, eu trabalho. Agora, eu não me nego de falar sobre o assunto, por quê? Porque isto foi falado por missionários e outros pastores antigos, ok? Foi falado. Então está no campo da oralidade. Agora, eu afirmar que realmente aconteceu ou não aconteceu, ok? Então, surgiram mais adiante documentos, informações dadas num trabalho de pesquisa pela jornalista Kadsa Norel, que foi uma pessoa quem eu a recepcionei aqui no Brasil, na CPAD, e quem pus em contato com outros pesquisadores, com o amigo Gideon Alencar, enfim, e depois ela se interessou em escrever sobre ela não é pentecostal, ela é luterana, jornalista, mas ela se interessou em falar sobre as Assembleias de Deus pentecostais no Brasil, porque por ser Suécia, e no meio do caminho ela encontrou a história de Frida, então ela foi, evidentemente surgiu fatalmente teve essa questão, ela foi em busca dos familiares, enfim, encontrou mais alguma coisa, mais um material, né? Como aquilo que eu falei lá no início, a história é assim, a história vai encontrando mais uma fonte. E então, há umas descrições que foram publicadas na tese de uma doutora, né? A Valéria Vilhena, lá pela Mackenzie, enfim, que cita todas essas questões. Mas, por que eu toco nesse assunto, pastor Éder? Porque é o seguinte, eu volto aqui, eu sou adepto da história genética, né? Ou seja, o que nós somos é isso, nós não estamos aqui, até não sei se vai ter essa pergunta, não sei se vai dar tempo, porque muita gente acha assim, por que trazer à baila, trazer à tona essa história? Porque, ou outros falam, precisamos reconciliar, reconciliar com a história, com a Frida, perdoar. Não, isso não existe, irmão, não existe isso é balela, isso não existe, porque chegamos a ser dessa forma. Eu volto a dizer, a história de uma nação, ela é um processo que chegou a ser dessa forma e é dessa maneira. Agora, eu volto a dizer, quem quer se valer, se usar da história, enfim, porque na verdade, eu falei, acentuar, o que devemos destacar da irmã Frida é todo o legado, todo o trabalho extraordinário na escrita, no ensino, no conteúdo, como ensinadora, como doutrinadora, como escritora, como que ela trabalhava, ela ensinava. Então isso está lá no Mensageiro da Paz, para quem quiser, né? Aliás, na época que saiu a biografia, foi feita um hot site com toda a cópia de todo o material, produção literária dela, com
cópia dos artigos em português, em sueco, enfim, todo esse material dela está disponível, tá ok? Quem quiser, o uso que vai ser feito é isso. O trabalho do historiador tem vamos dizer, essas finalidades, ok? Pastor Israel, então o senhor já nos deu a explicação histórica dentro das suas pesquisas sobre o enquadramento que ocorreu com o casal Wingren, lá na Convenção de Natal. Sim. 2 anos depois, em 1932, o casal retorna para a Suécia. Eu queria que o senhor entrasse agora nesse momento, já estamos, deixa eu ver aqui o cronômetro, já estamos fazendo a live há 1h20. Então, eu queria que o senhor, porque a gente não vai conseguir, pastor Israel, esgotar o assunto, Não, 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 porque não. é muita coisa. Mas a gente vai... Olha, é interessante, eu até dou uma dica Pois não, rapidamente. São pois não. pistas, são materiais. Porque Frida é objeto de monografia, de trabalho de conclusão de curso, monografia, de dissertação, de tese. Por exemplo, analisar os tópicos de assuntos que Frida abordou, que ela tratou, né, naquele momento, naquela época, por que ela tratou. Isso tem um caldo muito grande, né? Uma bagagem muito A gente forte, vai muito entrar alta. então agora na parte do retorno do casal, mas eu quero fazer aqui a leitura do comentário da professora doutora Marina Correia sobre o Sim, assunto que nós acabamos de ouvi-lo, sobre o suposto caso de adultério. Eu acho que, abre aspas, diz a professora, abre aspas, eu acho que essa história é absurda, exclamação. Eu não acredito, eu penso que essa situação foi um meio de afastar Frida da direção das Assembleias de Deus. Mataram a Frida e todas as mulheres assembleianas. Está aí o comentário lido pela nossa doutora querida... Marina, é sua posição. É, Não é Pilatos, não sou Pilatos, é sua posição. ok. Eu fiz questão Um de fazer abraço, aqui a doutora Marina. leitura da professora Marina. Ah, e deixa eu concluir a leitura que eu não concluí. Aí ela encerra assim: silenciaram as mulheres. Bem, eu vou ter uma live domingo que vem com o professor Gideon. É isso Domingo que aí. vem eu vou fazer uma live com ele. E com a professora Marina, eu vou fazer uma live dia 24 de setembro. Bem, vamos voltar para a Frida. Pastor Israel, vamos agora para o bloco 3, que é o retorno do casal Sim, para a Suécia. Estamos agora no ano de 1932. sim. Com base nas fontes primárias e secundárias, por gentileza, nos dê as informações da sua pesquisa sobre o momento agora do epílogo do casal, porque o Gunnar ele vai falecer em 33, a Frida em 40, mas entre 32 e 40, durante esses 8 anos, quais são as informações históricas relevantes que o senhor quer nos passar sobre Frida na Suécia? Bem, sim, ah, o ponto que é fato, né? É fato é que Gunnar Wing está muito doente, e o assunto, a questão, a doença dele, e, e ele, internação, e então ele passa pouco tempo, ele falece, né? Em 33, e aí a situação é que Frida quer voltar a ser missionária. Frida quer voltar a ser missionária. Ela quer voltar e a relação está muito tensa entre aí a figura do Levi Petrus, né? Levi Petrus é um homem muito influente, é um líder lá, enfim. E ela quer voltar, só que eles estão acolhidos pela igreja Estocolmo.
a igreja Filadélfia, Estocolmo, a gente tem que pontuar várias questões, viu, irmão? Era uma igreja, nesse momento, uma igreja muito estruturada, muito organizada, tem muitas propriedades, ela tem asilo, tem orfanato, tem hospedarias, ok? Então, os filhos pequenos vão para ser para um tipo de orfanato, ser cuidado pela igreja. O Iva vai trabalhar na igreja. O outro, o Rubens, que tornou-se um pastor de renome na Suécia, né? E hoje tem até filhos dele também como pastores na Suécia. Alguns deles já vieram ao Brasil, são meus amigos, enfim. Esse Rubens está no exército e ela quer voltar, e só que ela começa a conflitar com o Levi Petrus e Samuel Nisto, que nesse momento ele já é o líder da secretária de missões. Então, por existir, por ter toda essa questões todas, né, envolvendo aí a posição da liderança aqui no Brasil, enfim, certamente por ela não poder mais estar aqui, por essa questão também que se falava do conjugal e tal, dela, enfim, começa a haver um problema. E ela insiste primeiro em ir para Portugal, depois vir ao Brasil, até que ela pega na estação, ou no rodoviário, enfim, para viajar, ela é colocada numa camisa de força e é levada realmente para ser internada, né, como louca, porque vários pastores da igreja de Filadélfia diziam que ela era maluca, doida, né, e isso realmente é fato. A Margit contou para mim, falaram para mim, a família falava para mim, né, Levi Petrus teve vários momentos com a família, uma hora gostava, outra hora não gostava dos filhos. Isso são fatos realmente que aconteceram. E ela, então, só que ela também começou a agravar a enfermidade, a doença dela. E nesse momento, os filhos já começam a ficar crescidinhos. Da morte de Gunnar Winkler até 1940, quando Frida morreu, foram 7 anos. E desses 5 anos, praticamente, ela ficou mais em hospital do que em casa. A verdade é essa, né? E eu fui em todos esses hospitais, e o último hospital, um grande hospital em Estocolmo, o Karolinska, a sua filha Margit foi liberada, já tinha a idade adulta, foi liberada para 17, 18 anos, já podia voltar para casa e ficar a cuidar da mãe, ok? Isso a própria Margit falou, enfim, foi o que ela me passou, e cuidar da mãe, e então, mas a enfermidade, úlcera, câncer, enfim, e malária, ela sofreu muito malária. Malária é uma enfermidade, né, tropical, que a Suécia se o Brasil já não tinha, né, condições, né, de tratar essa enfermidade, imagine lá a Suécia, né? Em 50, um pastor que teve aqui no Brasil, que era o vice-presidente de Levi Petrus, Alan Thornberg, em 1950, percorreu o norte do Brasil, a Amazônia, foi para a América Latina, enfim, quando voltou, estava com malária e morreu. O vice-presidente de Levi Petrus, né? E a malária, me parece que malária, aí não sou médico, mas eu estudei alguma coisa, malária sempre volta às crises, enfim, né? Aquelas períodos de alucinação, enfim, que ela tinha muito. Nas agendas de Gunnar Winkler, gente, você lê tudo isso lá, como ela passou os 100 dias, e o Gunnar Winkler também, né? Febres fortes, e alucinações, enfim. Então, ela teve muito isso também lá na Suécia, né? E aí ela é
levada pela última vez ao Hospital Karolinska, fica mais ou menos um mês e falece. Ela morre, né? E foi sepultada, né? E tem vários mitos, né? Tem vários mitos que se fala, né? Que ela foi sepultada como indigente. Não tem nada disso, não foi. A irmã Margit, eu perguntei tudo isso, né? Margit, nada disso, né? Hoje eles estão juntos lá. Eu visitei o cemitério do Scotia Church Garden o Campo Santo, o cemitério, e tem uma área da Igreja Filadélfia lá. Provavelmente os dois não foram sepultados no mesmo cemitério, mas depois, com essa organização da Igreja Filadélfia, que eles têm uma área só dos missionários. Então lá, nesse cemitério, você pode visitar os missionários que trabalharam aqui no Brasil, né? Ver lá os túmulos dele. Então eles organizaram Daniel Berg e Gunnar Wingre, e depois que foram falecendo, né? A esposa, Sara, com Daniel Berg, está todo mundo no lugar. Débora, que eu lembrei o nome, Débora, Davi, e a Gunnar Wingre, Frida Wingre, ok? Então é isso, é o que eu tenho, essas informações, não é? O senhor teve contato com algum documento de atestado de óbito com a causa-morte de Frida, oficialmente, pelo médico? Não. Essa informação o senhor não... Não tive. Eu não me lembro aqui, mas quem escreveu assim um rápido histórico em sueco, depois eu traduzi, foi o próprio Ivar Wingre, que escreveu, entendeu? Então eu não tive, porque na verdade o hospital que eu poderia pegar isto era o Karolinska, porque os demais hospitais, eles na verdade estão desativados, e eram não eram bem hospitais, alguns eram sanatórios, sanatórios, que na verdade não tinham muito essa característica nossa de hospital de doido, maluco, não, tá? Então eu realmente eu não tive, mas eu não sei precisar da onde eu tirei exatamente esse ponto, mas com certeza eu tenho guardado os registros históricos em sueco, escrito pela Ivar Wingre, pela Margit, em sueco, mandei traduzir, que registra, que fala como ela morreu, quando foi, enfim, e onde ela morreu, ok? Isso tá lá, posso provar se quiserem, é que eu não tenho aqui, mas eu posso mostrar, tá guardado nos arquivos. Okay? Pastor Israel, a gente está chegando nas considerações finais, mas eu queria fazer algumas perguntas para o senhor. Sim. Por exemplo, o senhor acredita que esta busca, esse interesse, essa curiosidade dos historiadores, dos pesquisadores, dos cientistas da religião e também dos leigos, dos assembleianos leigos, pela imagem icônica de Frida, se deve a quê? Atualmente. Atualmente se deve a algumas bandeiras, e eu não escrevi a biografia de Frida para isso, para sustentar ordenação pastoral de mulheres, de irmãs, não é isso. Então, atualmente se deve a isso, né? A mostrar o que a irmã Frida fez, que ela foi tolhida, que queria um pastorado, enfim. Volto a dizer, você colocar, vamos dizer assim, impingir sobre Frida bandeiras feministas, de pastorado feminista, isso não tem. Eu volto a dizer, eu sou historiador. Onde está escrito isso? Não tem em nenhum artigo dela, em nenhuma... não fala. Existia mulheres... Agora, é provável que alguns, paralelamente, vai se falar de Aimee McPherson, de Maria Ethel Uhlhoff, que foi um pouco mais para trás, contemporâneas de Frida, foi a Aimee McPherson, fundadora da Igreja Quadrangular, nos Estados Unidos. Tanto que eles recebem uma carta dessa igreja aqui, porque eles não estavam no Brasil ainda, parece que eles estavam sondando vir para o Brasil e tal. Então,
eu creio que por causa de... Aí que eu quero dizer o seguinte: Frida não foi a primeira mulher expoente com talento, com tanto talento, não foi. Antes dela houve mulheres, né? E houve bibliovinas, houve ensinadoras da palavra. E Frida se destacou. E ela realmente foi bastante talentosa. Ela teve atuação muito em várias áreas. E eu creio que, em função da posição denominacional tomada em 1930 e que vem até hoje, e eu não vou fazer uma análise, mas eu logo digo que com o tempo vai acontecendo, porque é a questão aí, eu não sou sociólogo, mas existem os fatores, as mudanças, elas ocorrem por fatores internos, endógenos, e fatores exógenos, fatores externos, vão mudando os tempos. Quer dizer, hoje já se fala de esposa de pastor como pastoras, né? Chama de pastoras, por aí, vai chamando, porque na Assembleia de Deus é assim, a Assembleia de Deus vai se falando, praticando, daqui a pouco tá se fazendo dessa forma, ok? Então eu creio que se deve a isto, né? E para a gente encerrar e colocar a cereja no bolo aqui, já estamos com 1h36, Espero se que tenha alguém futuramente, ainda com a gente aí. se o senhor topar, a gente faz futuramente uma live 2. Eu queria perguntar para o senhor, na sua opinião, qual o grande legado que Frida ela deixou às Assembleias de Deus no Brasil? E já aproveito o ensejo para pedir que o senhor faça as considerações finais, se quiser fazer algum merchan dos materiais, dos livros, dos seus contatos, fique à vontade para as suas considerações finais. Eu creio que o grande legado que a irmã Frida Wingre deixou independente dessa questão de ser ordenada ou não, título ou não, ela deixou um legado, um exemplo para as irmãs, e isso eu até ouço de pessoas que depois que leem a biografia, né, e fala: eu me sinto envergonhada, pastor Israel, de uma mulher que tem com 6 filhos, com tantas enfermidades, e ela trabalhou tanto. Então, o exemplo de trabalho, ou seja, ela deixou o seguinte: as mulheres podem fazer, e era o que ela queria, que as mulheres podem trabalhar e fazem, porque a realidade é essa. As mulheres, na maioria das igrejas, o contingente maior são das irmãs. Se não fossem as irmãs na oração, se não fossem as irmãs na evangelização, né? Então esse é um legado. Então, eu creio que a irmã Frida, ela basicamente isso. Agora, ela tem outras áreas que podem ser exploradas, ou seja, no que ela escreveu, no conteúdo dela. E os hinos, né? Os hinos, a parte poética dela, os hinos, e ela não somente o que ela compôs, mas principalmente no que ela traduziu, porque ela teve inspiração para isso. Então eu agradeço essa oportunidade de estar falando aqui com o irmão, falando sobre a nossa querida missionária Frida Wingre, né? Que ela é um exemplo e que já tem sido essa biografia muita gente lida, tem interesse de ler, né? E pode adquirir pela CPAD, a CPAD virtual, só entrar, a gente pode botar aqui o link, né? E temos outros trabalhos também, a história do movimento pentecostal, 100 mulheres que fizeram a história das Assembleias de Deus, para mostrar que a história das Assembleias de Deus não foram feitas somente com homens, mas também com o trabalho das mulheres. Mulheres que dirigiram a igreja, mulheres que abriram trabalhos, mulheres que pastorearam, né? Como a irmã Florença da Silva Pereira em Sergipe, que dirigiu igrejas, um campo de igrejas, enfim. Então, são essas obras, e muito obrigado por nos prestigiar. Infelizmente, o nosso tempo chegou ao fim e agradecemos muitíssimo ao nosso querido pastor, historiador Israel Araújo, pela ótima entrevista. Agradeço, sobretudo, aos internautas que ficaram até agora nos brindando com a sua audiência, e desejamos um excelente descanso reparador e
Até a próxima quinta-feira, estarei aqui recebendo o presbítero Jacó Santiago, falando sobre a história das Assembleias de Deus no estado de Minas Gerais. Meu e amigo, no domingo que vem, um abraço Gedeon aí, Freire de Alencar, falando sobre a matriz pentecostal brasileira. vai ser que é forte. o livro dele é o fruto da tese de doutorado na PUC São Paulo. Sempre às 10 da noite. Pastor Israel, queridos internautas, um abraço fraternal Muito e obrigado. até a próxima, permitindo Deus. Obrigado, meu irmão.